Você já sentiu que aqueles que mais ama podem estar tramando algo pelas suas costas? O bolo de chocolate repousava no banco do passageiro do meu carro, decorado com confeitos azuis, a cor favorita do meu pai. Enquanto dirigia pelas ruas do bairro onde cresci, sorria ao imaginar a expressão dele quando me visse na porta com um bolo de aniversário. Alberto sempre foi um homem de poucas palavras, mas seus olhos sempre diziam tudo o que a boca não conseguia expressar. Estacionei em frente à casa simples e aconchegante que conhecia tão bem. O pequeno jardim da frente que meu pai cuidava religiosamente antes da doença, agora mostrava sinais de abandono. Algumas plantas resistiam bravamente, enquanto outras já haviam desistido da luta, como o próprio Alberto nos últimos anos. O diagnóstico de Alzheimer veio como uma tempestade em dia ensolarado. Primeiro, foram os pequenos esquecimentos, onde deixou as chaves, o nome de um vizinho, um compromisso marcado. Depois, vieram as confusões mais sérias. Esquecer de desligar o fogão, sair de casa e não lembrar o caminho de volta. Me chamar pelo nome da minha mãe, que já havia nos deixado há mais de uma década. Quando segurei o bolo com uma mão e toquei a campainha com a outra, o silêncio que se seguiu enviou um calafrio pela minha espinha. Normalmente, mesmo em seus dias ruins, meu pai estava sempre na sala, assistindo aos mesmos programas de TV que via há anos. "Pai! Sou eu, a Mariana!" Chamei, batendo novamente. Silêncio. Coloquei o bolo sobre o capacho e peguei a chave reserva escondida embaixo do vaso de samambaias. Ao girar a chave na fechadura, o clique ecoou de uma forma estranha, como se a casa estivesse completamente vazia. A porta se abriu para o escuro da sala. As cortinas estavam fechadas. Nenhuma luz acesa. Nenhum som da TV. O cheiro de café fresco que geralmente preenchia o ambiente estava ausente. Em seu lugar, apenas o odor de uma casa fechada por tempo demais. "Pai?" Chamei novamente, ligando as luzes. A sala estava organizada demais. Os livros que meu pai sempre deixava espalhados estavam alinhados na estante. A manta que ele usava para se aquecer enquanto assistia televisão estava dobrada com perfeição sobre o sofá. Parecia uma casa de mostra, não a residência de alguém que vivia ali. Avancei para a cozinha. Limpa. Nenhuma xícara na pia. Nenhum resto de comida sobre a mesa. A geladeira, quando abri, continha apenas o básico, e tudo parecia intocado. Uma sensação de vazio cresceu dentro do meu peito. Eu visitava meu pai quase todos os dias, exceto nos últimos 3, quando precisei resolver alguns problemas no trabalho. Minha irmã Júlia deveria ter ficado de olho nele durante esse tempo. Foi o que combinamos. Foi o que ela prometeu. O quarto dele estava impecável. A cama feita com precisão militar, o que era estranho para alguém que mal conseguia lembrar como amarrar os sapatos. No banheiro, a escova de dentes estava seca. A toalha, também. Minhas mãos tremiam quando peguei o celular na bolsa. Disquei para Júlia, sentindo o coração bater contra as costelas como se quisesse escapar. 3 toques e então a voz dela, animada e despreocupada, surgiu do outro lado. "Oi, mana! Tudo bem?" Ao fundo, ouvi risos e o que parecia ser música ambiente. "Você está na casa do papai?" Perguntei, tentando controlar o tremor na minha voz. Uma pausa. Breve, mas suficiente para me fazer apertar o celular com mais força. "Claro que não! Eu tô viajando!" Ela respondeu com uma risada leve. O mundo pareceu desacelerar. A casa silenciosa ao meu redor pareceu encolher. "Viajando? Com quem?" Outra pausa. Mais longa desta vez. E então, como um eco distante, ouvi uma risada ao fundo. Uma risada grave e familiar que conhecia intimamente há 5 anos. A risada do meu marido, Ricardo. "Júlia, quem está aí com você?" Minha irmã gaguejou alguma desculpa sobre estar com amigas, mas seu tom já havia me entregado tudo. Desliguei o telefone sem dizer mais nada, enquanto uma onda gelada de compreensão me atravessava. Precisei me apoiar na parede para não cair. A traição não era apenas de Júlia abandonando meu pai quando deveria estar cuidando dele. Era mais profunda, mais pessoal. Minha própria irmã e meu marido, juntos. Enquanto eu me desdobrava entre o trabalho e os cuidados com meu pai. Foi então que ouvi um pequeno ruído vindo do quintal dos fundos.
passos arrastados na grama. Corri para a porta dos fundos, meu coração quase saindo pela boca. E lá estava ele, meu pai, Alberto, usando apenas um pijama listrado, vagando pelo quintal com os cabelos desgrenhados e os olhos perdidos no horizonte. Ao me ver, ele parou. Por um instante, o vazio em seu olhar deu lugar a algo que não via há meses. Reconhecimento. Mariana, ele disse meu nome com clareza. Eu sabia que você viria. Corri até ele e o abracei, sentindo seu corpo frágil contra o meu. Pai, o que o senhor está fazendo aqui fora? Está frio. Ele se afastou, segurando meus ombros com uma força surpreendente para alguém em seu estado. Eu sempre soube que eles iam fazer isso, disse ele, com uma lucidez que me assustou. Engoli em seco, incapaz de responder. Seus olhos, geralmente nublados pela doença, brilhavam com uma intensidade incomum. Mas eu já tenho um plano, completou ele com a voz firme. Naquele momento, enquanto encarava os olhos de meu pai, olhos que alternavam entre a confusão e uma clareza assustadora, me perguntei se eu realmente estava preparada para descobrir que plano era esse. E mais ainda, se eu estava pronta para enfrentar a verdade sobre minha irmã e meu marido. Será que eu estava vendo coisas demais em coincidências inocentes? Ou meu instinto estava certo e a traição era real? Olhando para trás, percebo que aquele pressentimento no dia do aniversário do meu pai foi apenas o começo de uma tempestade que mudaria nossas vidas para sempre. Levei meu pai para dentro de casa, seus passos incertos contrastando com a firmeza de suas palavras. Enquanto preparava um chá quente para nós dois, não conseguia parar de pensar na risada de Ricardo ao fundo da ligação. Aquela risada despreocupada, como se nada estivesse errado no mundo, enquanto eu me afogava em preocupações. A Júlia disse que ia cuidar de você, pai. Ela prometeu, murmurei, mais para mim mesma do que para ele. Alberto estava sentado à mesa da cozinha, seus dedos tamborilando numa melodia desconhecida. Por um momento, seus olhos estavam vidrados no vazio, mas quando coloquei a xícara de chá à sua frente, ele me olhou com uma clareza perturbadora. Sua irmã sempre foi boa em fazer promessas, ele disse, soprando o chá. Cumpri-las é outra história. Sentei-me à sua frente, observando cada traço daquele rosto que o tempo e a doença vinham lentamente transformando. Ainda era meu pai, mas às vezes parecia um estranho habitando um corpo familiar. Pai, o que o senhor quis dizer lá fora? Que plano é esse? Ele sorriu de lado, um sorriso que não alcançou seus olhos. Primeiro, precisamos ter certeza, Mariana. Você sempre foi precipitada, igualzinha à sua mãe. Suas palavras me pegaram de surpresa. Era raro ele mencionar minha mãe, especialmente com tanta lucidez. Certeza de quê? Sobre a Júlia e o Ricardo. Eu ouvi a voz dele, pai. Alberto balançou a cabeça lentamente, como se eu fosse uma criança que não entendia algo óbvio. Às vezes, ouvimos o que queremos ouvir, ou o que tememos ouvir. Suspirei, frustrada. Era típico dele. Mesmo antes da doença, Alberto sempre falava por enigmas quando o assunto era delicado. Depois de terminarmos o chá, ajudei meu pai a tomar banho e vestir roupas limpas. Ele oscilava entre momentos de consciência e confusão, às vezes me chamando pelo nome da minha mãe, outras vezes me observando com uma intensidade que parecia enxergar através da minha alma. Quando o acomodei em sua poltrona favorita na sala, decidi investigar mais a fundo. Peguei meu celular e, ignorando o nó no estômago, liguei para Ricardo. 3 toques antes de ouvir sua voz. Oi, amor. Tudo bem por aí? Sua voz soava casual. Talvez casual demais. Onde você está? Perguntei diretamente. Uma pequena pausa. Quase imperceptível. Mas estava lá. No escritório, claro. Tenho aquela reunião com o novo cliente hoje, lembra? Fechei os olhos, tentando controlar a respiração. Ele mentia com tanta naturalidade que me perguntei quantas outras mentiras já havia engolido. Ah, sim, a reunião. Com quem mesmo? Com o pessoal da construtora Alves. Já te falei sobre eles, Mari. É um projeto grande. Assenti, mesmo sabendo que ele não podia me ver. E como está o clima por aí? Normal. Um pouco quente, na verdade. Mordi o lábio. Na nossa cidade, estava chovendo desde a manhã. Um detalhe pequeno, mas revelador. Entendi.
Bom, não vou te atrapalhar. Só liguei para dizer que estou na casa do meu pai. Ele está diferente hoje. Diferente como? A preocupação em sua voz parecia genuína, o que tornava tudo ainda mais confuso. Mais lúcido em alguns momentos, falou algumas coisas estranhas. Outra pausa. Mais longa desta vez. Que coisas? Depois te conto. Boa reunião. Desliguei antes que ele pudesse responder. Voltei para a sala onde meu pai estava, agora olhando fixamente para um álbum de fotografias em seu colo. Era um álbum antigo, de capa de couro desgastada, que eu não via há anos. O que o senhor está vendo aí, pai? Ele virou uma página lentamente, seus dedos acariciando uma fotografia amarelada. O passado, respondeu simplesmente. Às vezes, o passado contém as respostas para o presente. Sentei-me ao seu lado e olhei para a fotografia que tanto o fascinava. Era uma imagem de uns 15 anos atrás. Eu, Júlia, meu pai e minha mãe, em uma viagem à praia. Todos sorríamos para a câmera, mas havia algo nos olhos da minha irmã, algo que nunca tinha notado antes. Uma espécie de ressentimento quando olhava para mim. Sua irmã sempre sentiu que estava na sua sombra, disse meu pai, como se lesse meus pensamentos. Você era a filha perfeita. Notas boas, comportamento exemplar, sempre ajudando em casa. Júlia se esforçava, mas nunca recebia a mesma atenção. Balancei a cabeça, confusa. Isso não é verdade, pai. Vocês sempre trataram a gente igual. Ele riu, um som áspero e sem humor. É isso que você acha? Pergunte à sua mãe. Meu coração falhou uma batida. Pai, a mamãe faleceu há 10 anos. Seus olhos se nublaram por um instante, a confusão voltando. Mas logo em seguida, ele suspirou. Eu sei, Mariana. Às vezes esqueço, às vezes lembro. Hoje estou lembrando mais do que esquecendo. Ele virou outra página do álbum. Era uma foto da formatura de Júlia. Eu estava ao lado dela, sorrindo orgulhosa, enquanto meus pais aplaudiam. Foi quando me dei conta. Em todas as fotos importantes da vida de Júlia, eu estava presente, muitas vezes roubando parte da cena. Seu noivado, que coincidiu com minha promoção no trabalho. Seu casamento, que aconteceu meses antes do meu. Muito mais luxuoso e comentado. Seria possível que, ao longo dos anos, eu tivesse inconscientemente ofuscado minha irmã? E Ricardo? Ele e Júlia já se conheciam antes dele me conhecer. Na verdade, foi ela quem nos apresentou. Um pequeno sinal começou a piscar na minha mente, como uma luz de advertência distante. Pai, comecei hesitante. O senhor acha que existe algo entre a Júlia e o Ricardo? Algo mais do que amizade de cunhados? Alberto fechou o álbum com cuidado, seus olhos agora perfeitamente lúcidos. Na gaveta da escrivaninha do meu quarto, disse ele pausadamente, há um envelope azul. Traga-o para mim. Levantei-me, sentindo o coração bater forte contra as costelas. No quarto de meu pai, abri a gaveta indicada. Entre papéis, remédios e bugigangas, encontrei o envelope azul, um pouco amassado nas bordas. Ao abri-lo, encontrei extratos bancários. Eram da conta conjunta que eu e Ricardo mantínhamos, e que eu raramente verificava, confiando que ele administrasse nossas finanças como sempre fizera. Os extratos mostravam transferências substanciais para uma conta que eu não reconhecia. Transferências mensais nos últimos 6 meses. A mais recente, apenas 3 dias atrás. Uma quantia considerável que correspondia aproximadamente ao valor de uma boa viagem. Com as mãos trêmulas, voltei à sala e entreguei os papéis ao meu pai. Como o senhor conseguiu isso? Ele pegou os extratos sem olhá-los, como se já soubesse exatamente o que continham. Ricardo vem aqui todas as quartas-feiras quando você está na sua aula de pilates. Ele traz compras, verifica meus remédios, às vezes me leva para dar uma volta. Um bom genro, aparentemente. Engoli em seco, tentando processar essa informação. Ele deixou a pasta dele aqui uma vez, continuou meu pai. Esqueceu no sofá. Estava aberta. Eu vi esses extratos. E guardei. Isso não prova nada, argumentei. Embora minha voz falhasse. Ele pode estar guardando dinheiro para me fazer uma surpresa, ou... Você era melhor detetive quando criança, Mariana. Interrompeu Alberto. Lembra como você descobriu onde eu escondia os presentes de Natal? Você seguia as pistas.
Confiava nos seus instintos. Passei a mão pelos cabelos, sentindo-me dividida entre a lealdade ao homem que amava e a crescente suspeita de que algo estava terrivelmente errado. O que o senhor está sugerindo que eu faça? Meu pai sorriu, um sorriso triste e cansado. Ligue para o banco. Pergunte de quem é a conta que recebe essas transferências. É o primeiro passo. Olhei para o telefone em minhas mãos, sentindo seu peso como nunca antes. Quantas vezes ignoramos os sinais, fingindo que não estão ali, por medo de encarar a verdade? E se eu descobrir algo que não quero saber, pai? Alberto pegou minha mão, seus dedos frios contra os meus. A verdade dói apenas uma vez, Mariana. A mentira dói cada vez que você a acredita. Respirei fundo e disquei o número do banco, enquanto meu pai me observava com uma mistura de tristeza e determinação. Enquanto aguardava ser atendida, uma única pergunta ecoava na minha mente. Quão profundo seria o buraco no qual eu estava prestes a cair? A conta pertence a uma tal de Camila Rodrigues, informou a atendente do banco, após verificar meus dados e confirmar minha identidade. Franzi a testa, confusa. Tem certeza? Não conheço nenhuma Camila Rodrigues. Sim, senhora. É o nome registrado no cadastro da conta que recebeu as transferências do senhor Ricardo. Agradeci e desliguei, sentindo-me ainda mais perdida. Esperava descobrir que as transferências eram para a conta de Júlia, o que confirmaria minhas suspeitas. Mas Camila Rodrigues? Quem era essa mulher? Meu pai me observava com uma expressão difícil de decifrar. E então? Perguntou ele. Uma tal de Camila Rodrigues. Nunca ouvi falar. Alberto assentiu lentamente, como se a informação confirmasse algo que ele já sabia. Verifique nas redes sociais da sua irmã, sugeriu ele. Júlia sempre foi vaidosa com suas amizades. Peguei meu celular novamente e abri o perfil de Júlia no Instagram. Comecei a passar pelas fotos recentes, muitas delas em lugares caros, restaurantes e festas que exigiam um orçamento maior do que o salário de professora de ensino fundamental permitiria. E então encontrei uma foto de 3 semanas atrás. Júlia, sorridente, abraçada a uma mulher de cabelos castanhos. A legenda dizia: dia de compras com a amiga mais parceira. Camila e eu, Ciro amizade verdadeira. Cliquei no perfil marcado. Camila Rodrigues, real. A mulher na foto era jovem, bonita, e seu perfil estava repleto de imagens luxuosas em destinos caros, quase sempre acompanhada de pessoas diferentes. Achei ela, murmurei. Parece ser amiga da Júlia. Continuei rolando o perfil de Camila, até parar em uma foto que fez meu sangue gelar. Era uma imagem de um resort à beira-mar, tirada de uma varanda com vista para a praia. Na legenda: fim de semana prolongado em boa companhia. Vida boa com amigos. Não havia pessoas na foto, apenas a paisagem. Mas no reflexo da porta de vidro da varanda, era possível ver o contorno de 2 pessoas abraçadas. E eu conhecia bem aquela silhueta masculina, a postura característica, o relógio no pulso esquerdo que eu mesma havia presenteado a Ricardo no nosso último aniversário de casamento. Pai, chamei com a voz trêmula. Acho que entendi o esquema. Alberto se inclinou em minha direção. Júlia e Ricardo estão juntos. Mas para não levantar suspeitas, ele transfere o dinheiro para essa tal de Camila, que provavelmente faz as reservas, empresta o nome, serve de fachada. Respirei fundo, lutando contra a náusea que subia pela minha garganta. Eles estão usando nosso dinheiro, o dinheiro que economizamos juntos, para se encontrarem. Meu pai estendeu a mão e apertou a minha com uma força surpreendente. O pior não é a traição em si, Mariana. É a frieza do cálculo, a premeditação. E você? Como eles te encaixam nisso tudo? Perguntei, tentando entender o quebra-cabeça por completo. Seu olhar se perdeu por um instante, como se tentasse organizar os próprios pensamentos. Semana passada, Júlia veio me visitar. Foi a primeira vez em meses. Ela parecia nervosa. Perguntou se eu não preferia morar em um lugar melhor. Falou de uma clínica para pessoas com Alzheimer. Disse que seria mais seguro para mim. Um calafrio percorreu minha espinha. Ela quer te internar? Depois de todo esse tempo em que praticamente te abandonou? Alberto deu de ombros. A casa está no meu nome. Se eu for para uma instituição, vocês 2 herdam.
E você sempre deixou claro que nunca venderia esta casa por valor sentimental. A compreensão me atingiu como um soco. Então, ela precisaria da minha autorização para vender, a menos que eu não estivesse mais por perto. A ideia era tão absurda que quase ri, mas algo no olhar do meu pai me impediu. O Alzheimer é uma doença curiosa. Ele continuou, a voz calma demais. Há dias em que não lembro o que comi no café da manhã. Outros, como hoje, em que consigo lembrar de conversas que ouvi semanas atrás. Que conversas, pai? Ricardo e Júlia, aqui nesta sala, quando pensavam que eu estava dopado pelos remédios, falando sobre uma viagem longa, sobre como seria resolver tudo de uma vez. Ele fez uma pausa dramática. Sobre como você tem um seguro de vida considerável, sendo a executiva bem-sucedida que é. Senti meu corpo inteiro gelar. Aquilo era loucura, paranoia, delírio da doença. Não podia ser real. Pai, isso é muito sério. Você tem certeza absoluta do que ouviu? Não pode ter sido um sonho, uma confusão da memória? Seus olhos ficaram úmidos. Eu posso estar perdendo a memória, filha. Não a sanidade. Sei o que ouvi. E sei o que vi. Levantei-me, incapaz de continuar sentada. Comecei a andar de um lado para outro, tentando organizar os pensamentos. Se isso for verdade, se realmente estiverem planejando algo contra mim, engoli em seco. Precisamos de provas concretas. Suposições não bastam para uma acusação dessas. Meu pai sorriu, um sorriso que combinava tristeza e orgulho. É por isso que elaborei meu plano. Ou melhor, a primeira parte dele. Ele apontou para um pequeno objeto na estante. Era uma câmera de segurança em miniatura, discreta o suficiente para passar despercebida. Instalei há um mês. Vi num comercial na TV. Achei que poderia ajudar a me lembrar das coisas que esqueço no dia a dia. Alberto falou, quase se desculpando. O rapaz da loja configurou tudo. As imagens ficam salvas na nuvem, ele disse. Você pode acessar do seu celular. Olhei para meu pai com uma mistura de espanto e admiração. Mesmo com a mente fragmentada pela doença, ele teve a presença de espírito de providenciar um sistema de monitoramento. Deixe-me ver se entendi. Falei pausadamente. Você instalou câmeras para monitorar sua própria casa? Ele assentiu. Nem sempre lembro que as instalei. Às vezes, quando as vejo, penso que são dispositivos de espionagem. Paranoia da doença. Ele deu um sorriso triste. Mas hoje me lembrei delas. E lembrei por quê. Peguei meu celular, ainda processando a revelação. Você tem o aplicativo para acessar as imagens? Ele negou com a cabeça. O rapaz da loja criou tudo usando o meu e-mail. A senha é a data do seu nascimento. Rapidamente baixei o aplicativo indicado e acessei a conta. Havia semanas de gravações armazenadas, organizadas por data. Comecei a verificar as mais recentes, acelerando o vídeo e pausando quando via movimento na sala. E lá estavam eles. Ricardo e Júlia, sentados no mesmo sofá onde eu estava há minutos. Estavam próximos, confortáveis um com o outro de uma maneira que ia muito além da relação de cunhados. Em um momento, Ricardo passou a mão pelo rosto de Júlia com uma intimidade que me revirou o estômago. Aumentei o volume para ouvir o que diziam. Depois que a Mariana voltar de viagem, podemos continuar com o plano, dizia Ricardo. Ela nunca suspeitou de nada até agora. E o papai? Perguntou Júlia. Ele tem aqueles momentos de lucidez. E se ele disser algo a ela? Ricardo riu. Um som que agora me parecia cruel. Não mais charmoso como antes. Quem vai acreditar num velho com Alzheimer? A própria Mariana já me disse várias vezes que ele confunde realidade com imaginação. Pausei o vídeo, incapaz de continuar. As lágrimas embaçavam minha visão. Não era apenas uma traição. Era uma conspiração cruel, fria, calculista. Contra mim, contra meu pai, contra nossa família. O que faço agora, pai? Perguntei, a voz embargada. Chamo a polícia? Confronto os dois? Alberto negou lentamente. Ainda não. Primeiro precisamos garantir sua segurança. E a minha. Como assim? Se eles descobrirem que sabemos, que você sabe, podem acelerar qualquer plano que tenham. Ele segurou minha mão. Você precisa fingir que não sabe de nada. Pelo menos por enquanto. Enxuguei as lágrimas, tentando recuperar a compostura. Fingir?
Olhar para a cara do meu marido, para a minha irmã e agir normalmente? Depois de tudo o que descobri? Mariana, meu pai falou com firmeza. Você sempre foi a forte da família, a que resolve os problemas, a que mantém a calma quando tudo desmorona. Preciso que seja essa pessoa agora. Não sei se consigo, pai. Ele apertou minha mão. Consegue sim, e vou te ajudar. Nos dias bons, como hoje, vou te ajudar. Naquele momento, fitando os olhos do meu pai, olhos que continham mais sabedoria e força do que qualquer pessoa saudável que eu conhecia, tomei minha decisão. Não seria a vítima dessa história. Não deixaria que Ricardo e Júlia destruíssem o que restava da minha família. O que você tem em mente? Perguntei finalmente. Um sorriso lento se formou no rosto de Alberto. Eles nos subestimaram, filha. Subestimaram você por acreditar que está cega de amor. E me subestimaram por causa da doença. Ele fez uma pausa. Vamos usar isso a nosso favor. Enquanto meu pai começava a detalhar seu plano, senti um misto de medo e determinação. Uma pergunta me assombrava. O que você faria no meu lugar? Confrontaria diretamente os traidores? Fugiria para salvar sua própria pele? Ou, como eu estava prestes a fazer, entraria no jogo deles apenas para virar a mesa quando menos esperassem? O sol começava a se pôr lá fora, lançando sombras longas pela sala. De alguma forma, parecia apropriado. A escuridão se aproximava, não apenas do dia, mas da minha vida como eu a conhecia até então. E no meio dessa escuridão, meu pai, a pessoa que eu pensava precisar de proteção, se revelava meu mais forte aliado. 3 dias se passaram desde as descobertas na casa do meu pai. 3 dias fingindo normalidade enquanto meu mundo desabava em silêncio. Ricardo voltou da suposta viagem de negócios, trazendo um pequeno presente para mim. Um colar de prata que, segundo ele, havia comprado pensando em como ficaria bonito no meu pescoço. Aceitei o presente com um sorriso ensaiado, perguntando-me se aquelas mãos que agora acariciavam minha nuca eram as mesmas que abraçavam minha irmã em segredo. A cada beijo, a cada "eu te amo" que ele pronunciava, sentia meu estômago revirar. Como pode alguém mentir olhando diretamente nos olhos de quem supostamente ama? Seguindo o plano do meu pai, mantive a rotina. Ia trabalhar, fazia compras, sorria quando necessário. Ricardo não notou nada diferente. Talvez porque estivesse ocupado demais com seus próprios segredos, ou talvez porque eu sempre fui boa em esconder emoções quando preciso. Júlia me ligou naquela tarde. Sua voz soava animada, despreocupada, como se não carregasse o peso da traição. Mari, estou com saudades. Podemos almoçar amanhã? Tenho novidades. Claro, respondi sentindo a bile subir pela garganta. Qual é a ocasião? Preciso de ocasião para querer ver minha irmã favorita? Ela riu, aquela risada melodiosa que sempre encantava a todos. Além disso, quero falar sobre o papai. Tenho algumas ideias sobre o futuro dele. Que tipo de ideias? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Melhor conversarmos pessoalmente. É um assunto delicado. Combinamos de nos encontrar no restaurante italiano que frequentávamos desde a adolescência. Ao desligar, enviei uma mensagem para meu pai, conforme tínhamos combinado. Ele havia voltado para sua rotina normal, com a cuidadora que contrarei vindo diariamente para ajudá-lo. Nos dias em que estava lúcido, ele seguia atualizando nosso plano. Nos dias em que a doença predominava, a cuidadora me mantinha informada sobre seu estado. Júlia quer almoçar comigo amanhã. Digitei. Disse que quer falar sobre o seu futuro. Não esperava a resposta imediata. Meu pai tinha dificuldades com tecnologia mesmo nos dias bons. Mas para minha surpresa, a resposta veio rápida. Coloque o gravador na bolsa. Precisamos de todas as provas possíveis. Estremeci. O gravador era parte do plano, assim como as anotações detalhadas que eu vinha fazendo sobre cada interação com Ricardo e Júlia. Não sabíamos exatamente o que estavam planejando, mas meu pai insistia que precisávamos documentar tudo. Cada mentira, cada contradição, cada movimento suspeito. Na manhã seguinte, vesti-me cuidadosamente para o almoço com minha irmã. Escolhi um vestido simples, mas elegante, maquiagem discreta, o colar que Ricardo havia me dado. Era uma pequena provocação silenciosa, um lembrete para mim mesma do que estava em jogo. Ricardo já havia saído para o trabalho.
não sem antes me enviar uma mensagem carinhosa, desejando um ótimo almoço com a Ju. A familiaridade com que usava o apelido da minha irmã agora parecia uma facada adicional. O restaurante estava quase vazio quando cheguei, 15 minutos antes do horário combinado. Pedi um vinho branco, algo que raramente fazia no almoço, mas precisava de algo para acalmar meus nervos. Júlia chegou exatamente na hora, impecável como sempre. Cabelos perfeitamente arrumados, unhas feitas, um vestido que parecia novo e provavelmente custava mais do que ela poderia pagar com seu salário de professora. Mais um indício a se somar aos outros. Mari! Ela me abraçou efusivamente, seu perfume caro invadindo minhas narinas. Como você está linda! Esse colar é novo? Toquei o colar instintivamente. Presente do Ricardo. Uma surpresa quando ele voltou da viagem. Algo lampejou nos olhos de Júlia. Culpa? Preocupação? Mas logo desapareceu sob seu sorriso brilhante. É lindo. Ele sempre teve bom gosto. Sim, sempre teve bom gosto para muitas coisas. Respondi, deixando a frase pairar entre nós. Pedimos a comida e conversamos sobre assuntos triviais. Júlia falou sobre a escola onde trabalhava, sobre uma colega irritante, sobre um filme que havia assistido recentemente. Era surreal. Ela conseguia manter uma conversa completamente normal enquanto traía minha confiança da pior maneira possível. Quando a sobremesa chegou, ela finalmente trouxe à tona o verdadeiro motivo do almoço. Mari, precisamos falar sobre o papai, disse ela, seu tom mudando para algo mais sério. Venho pesquisando algumas clínicas especializadas em Alzheimer. Há uma excelente em Campinas. Acho que deveríamos considerar interná-lo. Tomei um gole do meu vinho, ganhando tempo. Por quê? Ele está bem em casa, com a cuidadora que contratei. Júlia suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Seja realista, Mari. A doença só vai piorar. Na clínica, ele terá atendimento médico 24 horas, atividades terapêuticas, socialização com outras pessoas na mesma condição. E quanto custa essa maravilha toda? Ela hesitou. É cara, admito. Mas se vendermos a casa... Aí estava. O verdadeiro motivo. Vender a casa do papai? Aquela casa significa tudo para ele, Júlia. As memórias com a mamãe, nossa infância. Memórias que ele está perdendo de qualquer forma. Ela elevou a voz. Depois se controlou, olhando ao redor. Além disso, com o dinheiro da venda, sobraria bastante até para nós duas, depois de pagar a clínica. Então é sobre dinheiro. Seus olhos se estreitaram. É sobre fazer o que é melhor para o papai. E sim, também sobre sermos práticas. Aquela casa vale muito. Está em um bairro valorizado. Por que manter um imóvel vazio quando poderíamos usar o dinheiro para cuidar dele e melhorar nossas próprias vidas? A casa não está vazia. O papai mora lá. Por enquanto, ela murmurou, baixando os olhos para seu prato. Um calafrio percorreu minha espinha. O que você quer dizer com por enquanto? Júlia se recompôs rapidamente. Que a doença avança, Mari. Chegará um momento em que ele não poderá mais ficar sozinho, mesmo com uma cuidadora. Você sabe disso. Assenti lentamente, fingindo considerar suas palavras, enquanto o gravador em minha bolsa captava cada sílaba. Vou pensar no assunto, disse finalmente. Mas não tome nenhuma decisão sem mim, ok? Afinal, precisamos das duas assinaturas para qualquer mudança significativa na vida do papai ou na situação da casa. Algo passou pelo rosto de Júlia. Frustração, impaciência. Ela forçou um sorriso. Claro, maninha. Somos uma família. Decidimos juntas. O almoço terminou com promessas vazias de nos vermos mais, de mantermos contato. Enquanto observava Júlia se afastar no estacionamento, entrando em um carro novo que eu nunca tinha visto antes, senti uma mistura de dor e raiva que quase me consumiu. Dirigi até a casa do meu pai, precisando desesperadamente compartilhar o que havia acontecido. Encontrei-o em um de seus dias ruins. Ele me olhou sem reconhecimento. Perguntou repetidamente quem eu era, onde estava sua esposa, por que havia tantos estranhos em sua casa. A cuidadora, Sandra, uma mulher de meia idade com experiência em pacientes com Alzheimer, lançou-me um olhar compreensivo. Ele está assim desde ontem,
explicou em voz baixa. Teve uma noite agitada, com pesadelos. Mencionou várias vezes algo sobre eles estarem vindo e pediu para trancar todas as portas. Agradeci a Sandra e sentei-me ao lado do meu pai, segurando sua mão enquanto ele me olhava com a desconfiança de quem vê um estranho. Era devastador. Justamente quando mais precisava de sua lucidez, de sua orientação, ele estava perdido nas brumas da doença. Meu celular tocou. Era Ricardo. Oi, amor. Sua voz soava estranhamente tensa. Como foi o almoço com a Júlia? Normal. Respondi vagamente. Estou na casa do meu pai agora. Ele não está tendo um bom dia. Sinto muito. Uma pausa. Escuta, preciso fazer uma viagem de emergência. Um cliente importante em São Paulo está com problemas no projeto e preciso ir pessoalmente resolver. Mais uma mentira para a coleção. Quando você vai? Hoje à noite. Volto em 2 dias no máximo. Quer que eu te leve ao aeroporto? Outra pausa, mais longa desta vez. Não precisa, amor. Vou direto do escritório. Aproveito para terminar algumas coisas por lá antes. Tudo bem. Boa viagem então. Desliguei, sentindo-me mais sozinha do que nunca. Meu pai, perdido em sua própria mente. Meu marido, perdido em suas mentiras. Minha irmã, tramando pelas minhas costas. Enquanto dirigia de volta para casa, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto. Uma foto de Ricardo e Júlia entrando juntos em um hotel. Mãos dadas, rostos próximos. A intimidade entre eles inegável. Abaixo da foto, uma mensagem. Achei que você deveria saber. Sinto muito. Parei o carro no acostamento tremendo. Quem havia enviado aquilo? A tal Camila? Algum conhecido que os viu juntos? Não importava. Era a prova final. Irrefutável. Tentei respirar, mas parecia que todo o ar havia sido sugado do mundo. Lágrimas embaçavam minha visão. Encostei a cabeça no volante, deixando o choro vir, finalmente permitindo que a dor que eu tinha reprimido por dias me atravessasse completamente. Quando consegui me recompor, liguei para Sandra. Como está meu pai? Dormindo agora. Dei o remédio que acalma ele. Posso ficar até mais tarde hoje, se precisar. Por favor, fique a noite toda. Pagarei hora extra. Não quero que ele fique sozinho. Tudo bem, Mariana. Não se preocupe. Dirigi para casa. Cada quilômetro um esforço imenso. Quando cheguei, a casa estava vazia. Ricardo provavelmente já havia partido para sua viagem de negócios. Peguei uma garrafa de vinho, abria e servi uma taça generosa. Eu raramente bebia sozinha, mas aquela noite pedia uma exceção. Sentei-me no sofá, observando a casa que construí com Ricardo. As fotos de nosso casamento na parede. Os móveis que escolhemos juntos. As pequenas lembranças de viagens, momentos que achei que fossem especiais, únicos, nossos. Tudo mentira. Tudo uma fachada. Meu celular tocou novamente. Era o número desconhecido que havia enviado a foto. Alô? Mariana? Uma voz feminina, hesitante. Meu nome é Camila. Camila Rodrigues. Meu coração falhou uma batida. Como conseguiu meu número? Isso não importa agora. Preciso falar com você. É urgente. Sobre meu marido e minha irmã? Um suspiro do outro lado. Não apenas sobre eles. Sobre o que estão planejando. Para você e seu pai. Senti o sangue congelar nas veias. O que você sabe? Não pelo telefone. Podemos nos encontrar? Amanhã? Por que está me ajudando? Pensei que fosse amiga da Júlia. Uma risada amarga. Júlia não tem amigos. Ela usa as pessoas. Como usou seu marido? Como está me usando? Como pretende usar você? Marcamos de nos encontrar no dia seguinte, em um café no shopping, um lugar público e seguro. Ao desligar, fiquei olhando para o telefone, tentando processar o que estava acontecendo. Subi as escadas até o quarto, abri o armário de Ricardo e comecei a revistar suas coisas. No fundo de uma gaveta de meias, encontrei uma caixa pequena. Dentro dela, um segundo celular. Desbloqueei-o facilmente. Ricardo sempre usava minha data de nascimento como senha. Um gesto que antes achava romântico e agora parecia mais uma camada de ironia cruel. O telefone continha apenas conversas com 2 contatos, J e C. Não precisava ser um gênio para adivinhar quem eram. As mensagens com J, Júlia,
Eram uma mistura de planejamentos de encontros e declarações apaixonadas. Algumas datavam de mais de um ano. A traição não era recente. Era um caso de longa data, provavelmente começado logo após meu casamento, talvez até antes. As conversas com Camila, eram mais práticas. Reservas de hotéis, transferências de dinheiro, arranjos logísticos. Ela era realmente a facilitadora como eu havia suspeitado. Mas havia mais. Muito mais. Em uma conversa recente entre Ricardo e Júlia, ele mencionava o plano para Mariana. Falavam sobre um acidente que parecia estar sendo meticulosamente preparado. Sobre como pareceria completamente natural. Sobre como ninguém jamais suspeitaria. Meu corpo inteiro congelou. Isso ia muito além de uma simples traição. Eles estavam planejando. Me matar? Sentei-me na cama, o telefone tremendo em minhas mãos. De repente, todas as peças começaram a se encaixar. As transferências bancárias, a insistência de Júlia em internar meu pai, a pressa em vender a casa. O seguro de vida que Ricardo havia insistido que eu fizesse há 2 anos, alegando previdência para nosso futuro. Não era paranoia do meu pai. Era real. Terrivelmente real. A campainha tocou, arrancando-me de meus pensamentos. Eram quase 11 da noite. Quem poderia ser? Desci as escadas lentamente, o coração martelando no peito. Por precaução, peguei uma faca na cozinha antes de me aproximar da porta. Quem é? Perguntei sem abrir. Mariana? Sou eu, Camila. Camila? Não havíamos combinado de nos encontrar no dia seguinte? O que você quer agora? Eles anteciparam o plano. Sua voz soava agitada, urgente. Ricardo sabe que você descobriu. Alguém viu você recebendo a foto que te enviei. Eles estão vindo. Precisamos ir agora. Abri a porta apenas uma fresta, ainda segurando a faca atrás das costas. A mulher à minha frente correspondia às fotos que vi no Instagram. Jovem, bonita, mas com olhos que mostravam medo genuíno. Como sei que posso confiar em você? Não pode. Ela respondeu com surpreendente sinceridade. Mas neste momento, sou a única chance que você tem. Eles estão a caminho daqui, Mariana. E não vêm para conversar. Olhei por cima do ombro dela, para a rua escura e vazia. Será que estava sendo alarmista? Paranoica? Ou será que minha vida estava realmente em perigo? O celular de Ricardo ainda em minha mão vibrou. Uma nova mensagem de J. Estamos a 10 minutos. Tem certeza que está tudo preparado? Era o suficiente. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e saí com Camila. Para onde vamos? Perguntei, entrando no meu carro. Para seu pai, respondeu ela. Eles também estão planejando algo para ele esta noite. Parte do mesmo plano. Liguei o motor e arranquei. O pânico finalmente se apoderando de mim. Enquanto dirigia pela noite, uma pergunta ecoava na minha mente. Será que eu deveria simplesmente aceitar esta verdade terrível ou lutar contra ela até o fim? O trânsito noturno estava leve, permitindo que eu dirigisse bem acima do limite de velocidade. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ao meu lado, Camila alternava entre olhar para trás, verificando se estávamos sendo seguidas, e digitar freneticamente em seu celular. Como você se envolveu nisso tudo? Perguntei, precisando entender quem era aquela mulher que repentinamente se tornara minha aliada. Camila suspirou profundamente. Conheci sua irmã na faculdade. Sempre fomos, digamos, amigas de conveniência. Ela me procurou há cerca de 1 ano, oferecendo uma proposta. Eu emprestaria meu nome para reservas, usaria minha conta para receber transferências e, em troca, receberia uma porcentagem. Parecia fácil. Só um caso extraconjugal normal. E quando você descobriu que era mais que isso? Há 2 semanas, ouvi uma conversa entre eles por acidente. Falavam sobre um acidente que deixaria Ricardo viúvo e Júlia como única herdeira. Caso seu pai... Ela hesitou. Caso seu pai não estivesse mais... disponível. Um calafrio percorreu minha espinha. E por que está me ajudando agora? Por que não antes? Medo, ela admitiu, olhando para as próprias mãos. E culpa. Principalmente culpa. Eu posso ter feito muitas coisas questionáveis na vida, Mariana, mas nunca participei de um... você sabe, assassinato.
completei, a palavra soando surreal até para mim. Virei numa esquina familiar, o coração martelando contra as costelas. Estávamos a apenas 2 quarteirões da casa do meu pai. O que exatamente você ouviu sobre os planos deles? O que vão fazer com meu pai? Algo com os remédios dele. Ouvi Júlia mencionando sobre trocar medicações, doses que seriam impossíveis de rastrear depois. Não tenho certeza dos detalhes, mas sei que planejavam fazer isso esta noite, enquanto Ricardo cuidava de você. Acelerei ainda mais, passando por um sinal vermelho. O painel do carro mostrava 23h47. A cuidadora Sandra deveria estar com meu pai. Mas e se Júlia já tivesse chegado lá? E se tivesse encontrado alguma maneira de dispensá-la ou, pior, de machucá-la? Meu celular tocou. Era Sandra. Sandra? Está tudo bem? Como está meu pai? Mariana? A voz dela parecia confusa, sonolenta. Me desculpe, acho que adormeci. Alguém colocou algo na minha bebida. Estou me sentindo... A ligação caiu. Droga! Bati no volante com força. Eles já estão lá. Fizeram algo com a Sandra. Camila empalideceu. Precisamos chamar a polícia. E dizer o quê? Que minha irmã e meu marido estão planejando nos matar para ficar com a herança? Sem provas concretas, vão achar que sou paranoica. Você tem o celular de Ricardo, as mensagens. Não é suficiente. Ele pode alegar que o telefone foi plantado, que as mensagens são falsas. Precisamos pegá-los em flagrante. Estacionei abruptamente a uma quadra da casa de meu pai, desligando os faróis. Por precaução, não queria anunciar nossa chegada. Fique no carro, instruí Camila. Se eu não voltar em 20 minutos, aí sim chame a polícia. Ela balançou a cabeça. Vou com você. 2 testemunhas são melhores que uma. Não havia tempo para discutir. Pegamos nossas bolsas e caminhamos rapidamente até a casa. As luzes estavam acesas, o que já era um mau sinal. Normalmente, Sandra mantinha apenas a luz do corredor ligada quando meu pai ia dormir. Em vez de usar a porta da frente, contornamos a casa até os fundos, onde havia uma porta de serviço raramente usada. A chave ficava escondida dentro de um vaso de plantas artificial. Por sorte, ainda estava lá. Vamos entrar em silêncio, sussurrei. Precisamos descobrir o que está acontecendo antes de agir. Girei a chave com cuidado, abrindo a porta apenas o suficiente para nos esgueirarmos para dentro. Estávamos na área de serviço que dava acesso à cozinha. Vozes vieram da sala. Reconheci imediatamente a de Júlia. Quanto tempo até fazer efeito? Ela perguntava, o tom impaciente. Uma voz masculina respondeu, mas não era Ricardo. Era mais grave, desconhecida. De 15 a 30 minutos. Depende do peso e da condição física dele. Mas é indetectável como você pediu. Vai parecer uma parada cardíaca natural, causada pela doença. Meu sangue gelou. Fiz sinal para Camila ficar onde estava e me aproximei sorrateiramente da porta da cozinha, que dava uma visão parcial da sala. Júlia estava de pé, mais elegante do que estivera no almoço. Usava um vestido preto que eu nunca tinha visto, cabelo perfeitamente arrumado, como se estivesse pronta para um evento importante. Ou um funeral. Ao seu lado, um homem que eu nunca tinha visto antes. Alto, magro, com óculos de armação fina e uma maleta médica ao lado. Não conseguia ver meu pai nem Sandra de onde estava. E quanto à cuidadora? Perguntou o homem desconhecido. Já cuidei disso. Coloquei um sonífero na água dela. Vai dormir por horas e acordar sem se lembrar de nada da última parte da noite. Uma reação normal ao medicamento. E seu cunhado? Garantiu que ele vai cuidar da outra parte? Júlia sorriu. Um sorriso que não reconheci no rosto da minha irmã. Frio, calculista. Ricardo é muito persuasivo quando quer. Mariana não será um problema depois de hoje. O homem assentiu, como se estivessem falando de negócios corriqueiros, não de assassinato. Vou verificar o paciente novamente. O ideal é aplicar a segunda dose quando ele ainda estiver parcialmente consciente. Enquanto eles se moviam em direção ao corredor, provavelmente indo para o quarto do meu pai, recuei silenciosamente até Camila. Expliquei rapidamente o que havia ouvido. Temos que impedi-los, disse ela, o rosto pálido. Sim, mas precisamos de provas. Eles precisam ser pegos em flagrante. Uma ideia surgiu em minha mente.
Meu celular. Vou gravar tudo. Rapidamente ativei o aplicativo de gravação de vídeo e, com o máximo de cuidado, voltamos a nos aproximar. Desta vez, fomos pelo corredor lateral que dava acesso direto aos quartos, evitando a sala. O quarto do meu pai tinha a porta entreaberta. Movendo-me com extremo cuidado, posicionei o celular no vão, garantindo que a câmera captasse o que acontecia lá dentro. A cena que se revelou fez meu coração quase parar. Meu pai estava na cama, aparentemente semiconsciente. Sandra estava caída em uma cadeira no canto, claramente drogada. O homem desconhecido preparava uma seringa, enquanto Júlia observava, verificando o relógio ocasionalmente. Ricardo já deveria ter ligado. Ela murmurou, parecendo ansiosa. Talvez o serviço esteja demorando mais que o previsto, respondeu o homem friamente. Estas coisas precisam de tempo para parecer acidentais. Se algo der errado, nada vai dar errado se você parar de ficar ansiosa e me deixar trabalhar, cortou ele. Aguente firme mais alguns minutos e tudo estará resolvido. Você e seu amante terão tudo o que querem. Júlia se aproximou da cama, olhando para meu pai com uma expressão que misturava impaciência e algo que parecia quase pena. Ele já tomou a primeira dose? Perguntou ela. Sim, há cerca de 10 minutos. Veja como a respiração já está mais lenta. A segunda dose vai completar o processo. Não podia mais ficar parada observando. Empurrei a porta com força, entrando no quarto. Camila me seguiu. Afaste-se dele agora, ordenei, minha voz tremendo de raiva. Júlia se virou, o choque estampado em seu rosto. Mariana, como você... Surpresa, mana. Mantive o celular firmemente apontado para ela e o homem. Achei que você estaria ocupada demais enterrando seu cunhado para vir visitar o papai hoje. Ou seria muito conveniente ter os dois funerais juntos. O homem com a seringa recuou um passo, parecendo avaliar a situação. Júlia rapidamente recuperou a compostura. Você está delirando, Mariana. Este é o Dr. Vitor, um especialista em Alzheimer. Estamos apenas dando os remédios do papai. Em seringas? À meia-noite? Com a cuidadora drogada? Dei um passo à frente. Acha mesmo que sou tão estúpida? Ou pretendia me fazer parecer estúpida depois que eu estivesse morta também? O suposto médico começou a guardar seus instrumentos. Acho que voltarei outro dia quando a situação estiver mais... Calma. Você não vai a lugar nenhum. Camila bloqueou a porta. Já chamei a polícia. Eles estão a caminho. Era uma mentira, mas funcionou. O homem parou, visivelmente nervoso. Júlia me encarou, sua expressão mudando de choque para algo mais calculista. Você não tem provas de nada, Mariana. É a sua palavra contra a minha. Quem você acha que a polícia vai acreditar? Em mim? A dedicada professora que veio ajudar seu pai doente? Ou em você, obviamente perturbada e paranoica, invadindo a casa com uma estranha no meio da noite? Tenho todas as provas de que preciso. Mostrei o celular. Gravei cada palavra da sua conversa. E tenho mais. Tirei da bolsa o segundo celular de Ricardo. Todas as mensagens entre você e Ricardo, planejando como se livrar de mim e do papai. Como dividiriam a herança depois. Como viveriam felizes com o dinheiro do meu seguro de vida e da venda desta casa. O rosto de Júlia empalideceu visivelmente. Por um instante, pensei que ela fosse desmoronar, confessar tudo. Em vez disso, ela se lançou sobre mim com um grito de fúria. Sua idiota! Você arruinou tudo! Caímos no chão com ela tentando arrancar o celular da minha mão. Seus dedos apertaram meu pescoço com força surpreendente. Lutei para respirar, para afastá-la, mas a adrenalina parecia ter dado a ela uma força sobre-humana. O homem aproveitou a confusão para tentar escapar, mas Camila bloqueou novamente a porta. Nem pense nisso! De repente, uma voz fraca veio da cama. Júlia, pare! Era meu pai. Seus olhos estavam abertos, o olhar mais lúcido do que eu havia visto em semanas. Júlia hesitou por um instante, o que me deu a oportunidade que precisava. Com toda a força que consegui reunir, empurrei-a para longe, libertando-me de seu aperto. O que você colocou na bebida da Sandra? Exigi, entre respirações ofegantes. O que injetaram no meu pai? O homem, vendo que não tinha como escapar facilmente, decidiu cooperar.
Apenas um sedativo leve na cuidadora. No seu pai, a primeira dose foi de um composto que reduziria os batimentos cardíacos gradualmente. A segunda, ele engoliu em seco. A segunda seria fatal, mas indistinguível de uma parada cardíaca natural em um paciente com Alzheimer. Seu monstro! Gritei, avançando para ele, mas Camila me deteve. A polícia, Mariana. Precisamos chamar a polícia de verdade agora. Nesse momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Ricardo. Está feito. Estou a caminho daí. Certifique-se de que a sua parte também esteja concluída. Mostrei a mensagem para Júlia, cujo rosto agora exibia uma expressão de derrota. O que ele quis dizer com está feito? O que Ricardo fez, Júlia? Ela não respondeu, desviando o olhar. Foi o homem quem falou. Eles planejaram um acidente para você. Algo com o sistema de freios do seu carro. Como você não apareceu em casa? O horror da situação finalmente me atingiu por completo. Não eram apenas mentiras e traição. Era uma tentativa deliberada de assassinato. Camila já estava ao telefone com a polícia, relatando tudo. Aproximei-me da cama do meu pai, segurando sua mão. Vai ficar tudo bem, pai. Vamos chamar uma ambulância. Vão te dar um antídoto para o que quer que tenham dado. Seus olhos, embora pesados de sono, tinham uma clareza rara. Eu sabia que você viria, Mariana. Sempre soube. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Nunca deixaria você, pai. Virei-me para Júlia, que estava sentada no chão, imóvel, como uma marionete cujos fios haviam sido cortados. Por que, Júlia? Somos irmãs. Família. Ela levantou os olhos, e pela primeira vez vi algo além da raiva ou cálculo. Vi dor. Você sempre teve tudo, Mariana. Sempre foi a favorita, a bem-sucedida, a perfeita. Até Ricardo. Ele era para ser meu. Nós nos conhecemos primeiro. Estávamos saindo juntos quando você apareceu, com seu emprego perfeito e seu sorriso perfeito. E ele me deixou por você, como todo mundo sempre faz. Então é por isso? Vingança? Chame do que quiser. Eu chamo de justiça. Finalmente teria o que mereço. O que sempre deveria ter sido meu. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um carro estacionando com força na frente da casa. Passos apressados no corredor. Júlia, Mariana não estava em casa. Acho que... Ricardo parou abruptamente na porta do quarto, os olhos arregalados ao perceber a cena. Eu, Camila, Júlia no chão, o estranho encurralado, meu pai consciente na cama. Seu olhar encontrou o meu, e naquele momento vi o homem que eu amava transformar-se em um estranho diante dos meus olhos. O pânico, o cálculo, a busca por uma saída. Mari, isso não é o que parece. Começou ele, usando o mesmo tom convincente que tantas vezes me fizera acreditar em suas mentiras. Poupe-me, Ricardo. Já ouvi o suficiente. A polícia está a caminho. E adivinhe? Tenho tudo gravado. Cada detalhe do plano de vocês. Ele deu um passo à frente, as mãos estendidas em um gesto de súplica falsa. Você não entende? Foi ideia da Júlia. Eu apenas... Cala a boca, Ricardo! Gritou Júlia. Não ouse me jogar para os lobos agora. Foi você quem sugeriu o plano todo. Você quem pesquisou sobre o seguro de vida dela. Você quem encontrou este médico de quinta categoria para nos ajudar. Os dois começaram a discutir, cada um tentando culpar o outro, revelando ainda mais detalhes do plano macabro que haviam elaborado. Enquanto isso, Camila silenciosamente gravava tudo com seu próprio celular. Mais provas para a polícia que logo chegaria. De repente, meu pai falou, sua voz fraca, mas perfeitamente audível no quarto que havia silenciado para ouvi-lo. Júlia, ele chamou. Venha aqui. Para minha surpresa, Júlia obedeceu, aproximando-se da cama com passos hesitantes. O que foi, pai? Ele estendeu a mão trêmula, como se quisesse tocar o rosto dela. Júlia se inclinou, talvez esperando algum tipo de perdão, de compreensão. Em vez disso, meu pai agarrou seu pulso com força surpreendente. Eu sempre soube, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Sempre soube que você tinha esse lado, mesmo quando era criança. A inveja, o ressentimento. Tentei compensar, tentei te amar igualmente, mas você nunca aceitou.
Júlia tentou se afastar, mas ele manteve o aperto. Você pode me odiar, Júlia. Pode odiar sua irmã, mas tentativa de assassinato? Sua própria família? Ele balançou a cabeça lentamente. Isso vai além do que qualquer pai pode perdoar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júlia. Não de arrependimento, percebi, mas de raiva, de frustração por ter sido pega, por seu plano ter desmoronado. Sirenes soaram ao longe, aproximando-se rapidamente. Ricardo fez um movimento repentino em direção à porta, mas Camila bloqueou seu caminho, brandindo um spray de pimenta que tirou da bolsa. Nem pense nisso, avisou ela. Enquanto esperávamos a polícia chegar, olhei para aquelas pessoas que eu pensava conhecer tão bem. Minha irmã, meu marido, ambos transformados em estranhos diante dos meus olhos. E, ironicamente, a única pessoa em quem eu podia confiar naquele momento era meu pai. O homem que supostamente estava perdendo a memória, a noção da realidade. As sirenes pararam em frente à casa. Passos pesados no corredor. Vozes autoritárias identificando-se como polícia. Enquanto os oficiais entravam no quarto, avaliando rapidamente a situação, uma pergunta ecoava em minha mente. Será que tudo isso valeu a pena? A descoberta da verdade, por mais dolorosa que fosse, era melhor que continuar vivendo na ilusão? Olhando para meu pai, que agora segurava minha mão enquanto explicávamos a situação aos policiais, eu já sabia a resposta. Algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, precisam vir à luz, porque só então podemos realmente começar a curar. Os 3 meses que se seguiram àquela noite foram como viver em um filme surreal. As investigações, os depoimentos, as audiências preliminares, cada etapa parecia arrancar mais um pedaço da vida que eu conhecia. Ricardo, Júlia e o falso médico, que se chamava Vitor Mendes, foram presos em flagrante. As provas eram esmagadoras. As gravações que Camila e eu fizemos, as mensagens nos celulares, os depoimentos da cuidadora Sandra, que felizmente se recuperou completamente do sonífero. E talvez o mais importante, o testemunho lúcido do meu pai naquela noite. As análises toxicológicas confirmaram que meu pai havia recebido uma dose inicial de um composto que reduziria gradualmente seus batimentos cardíacos. Se a segunda dose tivesse sido aplicada, ele teria sofrido uma parada cardíaca que pareceria natural, especialmente em um paciente com Alzheimer e histórico de problemas cardíacos. Quanto ao meu suposto acidente, os peritos encontraram evidências de adulteração no sistema de freios do meu carro, exatamente como o falso médico havia mencionado. Ricardo havia contratado um mecânico de reputação duvidosa para fazer o serviço, prometendo uma quantia considerável em dinheiro. Em seu depoimento à polícia, Camila forneceu detalhes sobre como foi recrutada por Júlia inicialmente apenas para ajudar a encobrir um caso extraconjugal, emprestando seu nome para reservas de hotel, recebendo transferências que seriam usadas para financiar os encontros. Ela afirmou ter descoberto o verdadeiro plano apenas nas semanas anteriores e, horrorizada, decidiu me alertar. A promotoria ofereceu a Camila imunidade em troca de seu testemunho, já que sua participação havia sido involuntária no que se referia à tentativa de homicídio. Hoje, enquanto organizo os últimos detalhes da mudança, olho para as paredes vazias da casa que compartilhei com Ricardo. Um lar que nunca foi realmente um lar, construído sobre mentiras e traições. As fotografias de nosso casamento, que antes adornavam essas paredes, foram as primeiras coisas que removi após aquela noite fatídica. Meu celular toca, interrompendo meus pensamentos. É a doutora Helena, a neurologista que assumiu o caso do meu pai após todo o ocorrido. Oi, doutora. Alguma novidade? Boas notícias, Mariana, responde ela com um tom animado. Os últimos exames do seu pai mostram uma estabilização. Não posso dizer que o Alzheimer parou de progredir. Isso seria irreal. Mas a nova medicação está funcionando melhor que a anterior. E a terapia cognitiva também tem apresentado resultados positivos. Um suspiro de alívio escapa dos meus lábios. Isso é maravilhoso. Ele está tendo mais dias bons que ruins nas últimas semanas, continua ela. A memória de longo prazo permanece bem preservada. É a memória recente que continua sendo o desafio principal. Entendo.
E quanto à nova residência? Acha que será uma boa adaptação para ele? Acredito que sim. A casa de repouso que você escolheu tem uma ótima estrutura e programas específicos para pacientes com Alzheimer. Além disso, fica a apenas 10 minutos da sua nova casa, o que permitirá visitas frequentes. Agradeço à médica e desligo, sentindo um peso sendo levantado dos meus ombros. A decisão de transferir meu pai para uma casa de repouso especializada não foi fácil, mas após todas as avaliações médicas e conversas sinceras com ele durante seus momentos de lucidez, chegamos juntos a essa conclusão. Não era nada parecido com o plano sinistro de Júlia. Meu pai teria o melhor tratamento possível, com dignidade e amor. E eu estaria presente todos os dias, assegurando que ele nunca se sentisse abandonado. A campainha toca. É Camila, que veio ajudar com as últimas caixas. Nossa improvável amizade foi uma das poucas coisas boas que surgiram de toda essa tragédia. Depois do julgamento, quando a poeira começou a baixar, percebi que ela também havia sido manipulada, embora de maneira diferente da minha. Pronta para o último round? Pergunta ela, entrando com café e pães de queijo. Quase, respondo, aceitando o café gratamente. Só faltam algumas coisas no escritório. Caminhamos até o cômodo que antes servia como escritório compartilhado entre mim e Ricardo. As estantes já estão vazias, restando apenas alguns livros e documentos na mesa. Como foi a visita ao seu pai ontem? Camila pergunta enquanto começa a empacotar os últimos itens. Foi um dia bom. Ele estava lúcido, me reconheceu imediatamente. Até fez piada sobre como estou finalmente me livrando das coisas daquele traidor. Conto com um sorriso triste. Quando contei sobre a casa nova, perguntou se havia espaço para plantar samambaias. Camila sorri. Ele sempre gostou de plantas, não é? Sim, confirmo, sentindo uma pontada de nostalgia. Antes da doença, o jardim era sua terapia. Terminamos de empacotar o escritório em silêncio contemplativo. Enquanto fecho a última caixa, encontro um envelope esquecido na gaveta da escrivaninha. Tem meu nome escrito na caligrafia inconfundível de Ricardo. O que é isso? Pergunta Camila, notando minha hesitação. Parece uma carta de Ricardo. Deve ter deixado aqui antes de tudo acontecer. Você vai abrir? Considero por um momento. Não sei se quero ler mais mentiras. Talvez não sejam mentiras. Talvez seja uma confissão. Ou um pedido de desculpas. Um pouco tarde para isso, não acha? Suspiro, guardando o envelope na bolsa sem abri-lo. Vou ler depois. Ou não. Ainda não decidi. Com as últimas caixas no carro, dou uma última olhada na casa vazia. Tantas memórias, tantos momentos que acreditei serem verdadeiros. Fecho a porta, deixando para trás não apenas um imóvel, mas toda uma vida que descobri ser uma ilusão. No caminho para minha nova casa, paramos na casa de repouso onde meu pai se instalará no dia seguinte. Quero verificar pessoalmente se tudo está conforme combinado. O quarto com vista para o jardim, espaço para suas fotos e livros, a cadeira confortável que ele tanto gosta. A diretora da instituição, Dona Mercedes, uma senhora de 60 e poucos anos com olhos gentis e voz firme, nos recebe com chá e biscoitos. Está tudo preparado para receber seu pai amanhã, Mariana, garante ela. Já conversamos com os enfermeiros sobre sua rotina, medicações e preferências. E quanto aos momentos de confusão? Quando ele não reconhecer onde está? Nossa equipe é treinada para lidar com essas situações com calma e empatia. Não confrontamos nem contradizemos, apenas redirecionamos gentilmente. E você poderá visitar sempre que quiser, sem restrições de horário. Saio da casa de repouso um pouco mais tranquila. Não é a solução ideal. Nada parece ideal quando se trata de Alzheimer, mas é o melhor que posso oferecer a ele agora, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Você está fazendo a coisa certa, Mari, diz Camila, usando o apelido que adotou recentemente. Seu pai vai ter o cuidado que precisa, e você poderá visitá-lo todos os dias sem o peso de ser a única responsável. Assinto sabendo que ela está certa. Após tudo o que passei, aprendi que cuidar de mim mesma não é egoísmo, é necessidade. E parte desse autocuidado envolve reconhecer quando precisamos de ajuda. Ao chegarmos à minha nova casa, um chalé aconchegante nos arredores da cidade,
com um pequeno jardim que já começa a ganhar vida com as samambaias que plantei pensando no meu pai, encontro outra surpresa. Vários amigos e colegas de trabalho organizaram uma pequena recepção de boas-vindas. São pessoas que permaneceram ao meu lado durante todo o pesadelo, que não julgaram, que ofereceram apoio silencioso quando as palavras pareciam inadequadas. Família não é apenas sangue, aprendi. Às vezes, é quem escolhe ficar quando seria mais fácil partir. Durante a pequena celebração, me afasto discretamente e vou até o jardim dos fundos. O envelope na minha bolsa parece queimar, exigindo atenção. Finalmente, encontro coragem para abri-lo. A carta é curta, escrita à mão. Mariana, quando você ler isto, já terei partido. Não por uma viagem de negócios, como tantas vezes menti, mas para uma vida longe daqui, com sua irmã. A verdade é que sempre amei Júlia, desde antes de conhecer você. Nosso relacionamento começou como uma vingança dela contra você, mas se transformou em algo real, pelo menos para mim. Não pretendo pedir perdão por te deixar. Isso seria hipocrisia. Mas quero que saiba que nunca planejei te machucar fisicamente. Foi Júlia quem sugeriu algo mais permanente. Recusei inicialmente, mas ela pode ser muito persuasiva quando quer. Talvez um dia você entenda que algumas pessoas simplesmente não nasceram para seguir as regras que a sociedade impõe. Júlia e eu somos assim, dois espíritos livres que não se encaixam nas convenções tradicionais. Adeus, Ricardo. Lágrimas queimam nos cantos dos meus olhos. Não de tristeza ou saudade, mas de uma raiva renovada. Mesmo em suas supostas confissões, Ricardo ainda mentia, ainda manipulava, ainda tentava se apresentar como vítima das circunstâncias, como se não tivesse escolha, como se não fosse o principal arquiteto do plano para me matar. Rasgo a carta em pedaços minúsculos, deixando que o vento leve os fragmentos. É simbólico, sei, mas traz um estranho conforto, como se estivesse finalmente me libertando das últimas amarras que me prendiam àquela vida de ilusões. Quando volto para a festa, Camila me observa com um olhar inquisitivo. Apenas balanço a cabeça e sorrio. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Ela entende, sem necessidade de palavras. Às vezes, o silêncio diz mais que 1000 explicações. Na manhã seguinte, busco meu pai para levá-lo à sua nova residência. É um dos seus dias bons. Ele está arrumado, lúcido, até mesmo animado com a mudança. Gostei da sua casa nova, filha, comenta ele enquanto dirijo. Tem cara de você, não daquela que você fingia ser com Ricardo, mas da verdadeira Mariana. Suas palavras me pegam de surpresa. O que quer dizer, pai? Você sempre foi forte, decisiva, independente, mas com Ricardo parecia apagada, como se precisasse diminuir seu brilho para não ofuscá-lo. Reflito sobre suas palavras, percebendo a verdade nelas. Inconscientemente, eu havia me moldado para caber nas expectativas de Ricardo, para ser a esposa que ele queria, ou fingia querer. Sabe o que mais gostei na sua casa nova? Continua ele olhando pela janela. O quê? Não há espaço para fantasmas do passado. É um lugar só seu. Um novo começo. Chegamos à casa de repouso, onde somos recebidos com sorrisos genuínos e uma recepção calorosa. Meu pai, surpreendentemente, parece tranquilo com a transição. Ajudo-o a organizar seus pertences no quarto novo, colocando fotos nas paredes, arrumando seus livros favoritos na estante, posicionando sua poltrona estrategicamente perto da janela. Não é tão ruim quanto eu pensava, admite ele, olhando ao redor. E você disse que vem me visitar todos os dias? Todos os dias, confirmo, segurando sua mão. E nos fins de semana, se estiver disposto, podemos passear, ir ao cinema, visitar minha casa nova. Ele aperta minha mão, seus olhos brilhando com a mesma determinação que vi naquela noite fatídica. Mariana, quero que me prometa uma coisa. Qualquer coisa, pai. Não deixe o que aconteceu determinar quem você é daqui pra frente. A traição de Júlia e Ricardo diz sobre o caráter deles, não sobre você. Não permita que isso endureça seu coração. Sinto as lágrimas se formando. Não sei se consigo, pai. A confiança parece impossível agora. Não estou falando de confiar cegamente. Estou falando de não deixar o medo vencer. De não desistir da possibilidade de ser feliz novamente.
Abraço-o com força, inspirando aquele cheiro familiar que sempre significou segurança para mim, mesmo agora, quando tecnicamente sou eu quem deveria protegê-lo. Nas semanas que se seguem, encontro um novo ritmo: trabalho, visitas diárias ao meu pai, sessões com minha terapeuta, jantares ocasionais com amigos, inclusive Camila, que se tornou uma presença constante em minha nova vida. O julgamento de Ricardo, Júlia e Vitor finalmente chega. As evidências são tão contundentes que não há muito espaço para defesa. Ricardo e Júlia são condenados por tentativa de homicídio qualificado e outros crimes associados. Vitor recebe uma pena menor por colaborar com a investigação, mas ainda considerável. Não sinto alegria ao vê-los algemados, sendo levados para cumprir suas sentenças. Apenas um profundo cansaço, misturado com algo que se aproxima do alívio. É o encerramento de um capítulo, o ponto final em uma história que precisava terminar para que outra pudesse começar. Na saída do tribunal, uma repórter me aborda, microfone em punho. Mariana, como se sente agora que justiça foi feita? Considero a pergunta por um momento. Justiça é uma palavra complexa. Respondo finalmente. O sistema fez seu papel, e eles pagarão pelos crimes que cometeram. Mas a verdadeira justiça, para mim, é a chance de reconstruir minha vida. É acordar cada manhã sabendo que sobrevivi não apenas às suas ações, mas também às mentiras que moldaram minha existência por anos. E você perdoou sua irmã e seu ex-marido? Outra pergunta difícil. Não sei se perdão é a palavra certa. Estou aprendendo a viver com o que aconteceu sem deixar que isso me consuma. A raiva, o ressentimento, eles só me prenderiam ao passado. E eu escolho olhar para frente. 6 meses depois, sentada na varanda da minha casa, observando meu pai cuidar das samambaias que plantamos juntos durante uma de suas visitas de fim de semana, percebo quanto caminho percorremos. Ele ainda tem dias ruins, quando não me reconhece ou se perde em memórias distorcidas. A doença avança, inexorável, mas nos dias bons, quando sua mente está clara, aproveitamos cada momento, cada conversa, cada risada. Camila, agora oficialmente minha melhor amiga, junta-se a nós com uma jarra de limonada. Ela encontrou um emprego novo, voltou a estudar, está lentamente reconstruindo sua própria vida, assim como eu. No que está pensando? Pergunta ela, notando meu olhar distante. Em como a vida dá voltas. Em como nunca sabemos realmente o que nos espera no próximo capítulo. Meu pai se aproxima, sentando-se na cadeira ao meu lado. Seus olhos, cansados, mas lúcidos hoje, encontram os meus. Você está bem, filha? Estou, pai. Melhor do que esperava estar depois de tudo. Ele sorri, satisfeito. Sempre soube que você encontraria seu caminho, mesmo nas noites mais escuras. Brindamos com limonada ao pôr do sol. 3 pessoas cujas vidas foram entrelaçadas pelo destino, pela tragédia, mas também pela resiliência. Não é uma família tradicional, certamente, mas é família, mesmo assim. Mais tarde, quando estamos sozinhos, meu pai faz a pergunta que parece ecoar toda a jornada que vivemos. E se fosse você, Mariana? Se estivesse no lugar de Júlia, sentindo-se sempre à sombra, sempre em segundo plano, teria feito a mesma escolha? Reflito profundamente. É uma pergunta que me assombrou nos meses de terapia, nos momentos solitários, nas noites insones. Não, pai. Não teria feito a mesma escolha. Não porque sou melhor pessoa, mais virtuosa ou mais forte, mas porque acredito que sempre temos alternativas. Sempre há outro caminho além da destruição. Ele assente, seus olhos brilhando com algo que parece orgulho. É por isso que você sobreviveu, filha. Não apenas porque descobrimos o plano deles a tempo, mas porque você escolhe todos os dias não se deixar definir pela escuridão que tentaram impor à sua vida. Enquanto o ajudo a se preparar para voltar à casa de repouso, noto como seu rosto está sereno, apesar de tudo. Como o meu próprio coração, ainda ferido, ainda cauteloso, começa lentamente a acreditar na possibilidade de dias melhores. A traição deixa cicatrizes, isso é inegável. Mas cicatrizes também são testemunhas de nossa capacidade de cura. São provas de que sobrevivemos.
E sobreviver, às vezes, é apenas o primeiro passo para reaprender a viver.